Vou convidar o próximo orador, Nelson de Abreu, para fazer uso da palavra, por favor. Jaime pode estar aproximando junto com ele. Jaime, por favor. Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, plenário, meus colegas, vamos prestar atenção, gente, vamos fazer o serviço direitinho, vamos reivindicar o que nós estamos querendo. Já é pela terceira ou quarta vez que a gente vem nessa casa para o mesmo assunto. Vocês me desculpem que eu estou com um nível ciático aqui muito ruim, eu tenho que apoiar o pé aqui. Eu quero pedir desculpa também aos meus colegas não terem participado da manifestação ontem em Ponte Nova, porque eu não estou bem, porque muitas pessoas podem achar, o Nelson está abandonando. Não, eu não estou bem, eu não tenho condições de andar. E estou trabalhando, porque eu sou pobre. Mas pela terceira ou quarta vez estamos aqui, pela mesma causa, a carga horária nossa. Há mais de 20 anos, presidente, o senhor já sabe disso, o presidente, o antigo presidente ali, o Maurício, sempre estava aqui, nós fazemos 6 horas de trabalho no SUS, na área da saúde, há mais de 20 anos. Foi feito um acordo, tem uma ata, porque na época não tinha como aumentar salário, então para igualar a gente com o Estado, deixou nós fazer 6 horas, e nós vai tocando o barco. E nós viemos nessa casa, pedimos apoio, todos os vereadores ficaram de apoiar, entendeu? Inclusive o Fernando Lacerda, o Gilcinho, o Maurício Júnior, o Elinho, e eu falei que nós precisamos só de 8 vereadores, o Elinho falou assim, nós somos 15, entendeu? E até hoje nada foi feito por nós. Estamos aqui, porque é uma coisa muito séria. Tem funcionário que tem 2 empregos, que nós ganhamos salário mínimo. Você sabe o que é salário mínimo? Eu acho que aqui quase ninguém sabe o que é salário mínimo, né, Rogério? Igual aquela vez falou que vocês ganham muito. Não, não é que vocês ganham muito, nós que ganhamos pouco, entendeu? Então tem funcionário aqui que tem que ter 2 empregos, senão não sobrevive. Agora o prefeito resolveu decretar mesmo às 8 horas, e cortou tudo quanto é hora extra, inclusive da saúde, do SAMAL, da obra, todo o setor da prefeitura. Agora vai virar um caos, senhor presidente, porque a gente não vai parar, nós já estamos na briga e vamos continuar agora. Então o bicho vai pegar, nós vamos pagar para ver, ele está pagando para ver, agora nós vamos pagar para ver. Então nós vamos pagar para ver. Nós vamos fazer tartaruga, nós vamos fazer paralisação, nós vamos chegar até numa greve. E a saúde não tem 2 safras. O SAMAL tem que ir para a rua. Então não estou entendendo esse prefeito. É igual o senhor vereador perguntou que obra que o prefeito fez. Eu não vi nenhum até hoje. O dinheiro vem, gente. O dinheiro vem. O dinheiro vem para a saúde. Eu já falei com vocês aqui, o dinheiro vem é pouco, mas é verba carimbada, dá para fazer o serviço, até hoje fez. Todos os prefeitos e secretários que passou lá fez. Por que esse não dá para fazer? Entendeu? Então, senhor presidente, eu queria que o senhor olhasse para nós, já foi decretado, já estão pedindo o chefe lá para fazer os setores cumprir os horários, fazer as tabelas de horário. Já começaram a fazer, aí eu estou pedindo o pessoal para não fazer às 8 horas, vamos fazer às 6 até no final, vamos ver o que vai dar. Agora nós vamos pagar para ver. Depende do povo, porque eu sozinho não faço nada, é nós unidos. Se nós unidos, nós vamos chegar lá. Entendeu? O ano que vem tem eleição. Entendeu? O ano que vem tem eleição. Então, tem de saber, nós vamos pagar para ver, entendeu? E nós queremos a sua ajuda, porque até hoje nada foi feito. Nada. O que a Câmara fez para nós até hoje? Terceira ou quarta vez estamos aqui? Nada. E tem como fazer, presidente. A Câmara pode fazer. Entendeu, Colotinho? A Câmara pode fazer porque eu não gosto de pôr funcionário contra os outros. Mas acontece o seguinte, se nós temos que fazer 8 horas, a servente escolar também fez concurso para 8 horas de serviço. Por que tirou ela? Por que tirou a servente escolar? Você acha que tem interesse de alguém, algum funcionário lá que é padrinhada?
Então isso é sério, porque o pau que dá informação está em Chico. Se nós temos que fazer 8 horas, tem que ser todo mundo. Não é separar meia dúzia para cá e meia dúzia para lá. Vocês vão fazer 8 e cá fazer 8, 6. Então, senhor presidente, tem como essa casa ajudar a gente? Tem. Eu já expliquei da outra vez aqui, tranca a pauta. A hora que vim pedir subsídio aqui, não damos. Manda o projeto de lei para regulamentar a carga horária do funcionário público da prefeitura, que nós vamos votar. É a única solução, senhor presidente. Não tem jeito, porque esse ano é difícil. E outra coisa, estamos agora botando funcionário contra funcionário. Em vários setores. Ah, funcionário falou que você falou isso. Funcionário falou que você falou aquilo. E pede a outra para desmentir. Então está ficando uma futrica, que nunca foi assim. Eu falei hoje na saúde lá em cima, na Guarda da Tarde, gente, o SUS, a saúde, nós trabalhava alegre, animado. Hoje não, hoje trabalha todo mundo aborrecido, não sabe a hora que vem um chefe a perseguir, um chefe a fazer aquilo, aquilo outro. Então está difícil. Lá no SUS não faltava nada, o funcionário atendia direitinho, com vontade de atender. Hoje não, ué. Atender como? Não ganhamos nada. O salário foi defasado há quanto tempo? Passou um prefeito aí do Maruás, 4 anos, não deu aumento para nós. Eu pedi aumento para ele e falava assim, pede se funcionário pedir demissão, que tem 300 que na vaga deles. É a resposta que dava para mim, eu era vereador nessa casa. Entendeu? Então ficamos sem coisa, e agora lá vai a mesma coisa. Então não tem como funcionário sobreviver, senhor presidente. O funcionário tem 2 empregos, se largar um, ele vai passar fome. Como que ele vai fazer 8 horas, que ele tem uma menina para tomar conta, ele manda ela para a creche de manhã e vai trabalhar. De tarde, ele está em casa, a menina chega com ele para a mãe tomar conta. E ela não tem condições de pagar uma pessoa para tomar conta para ela. Vai prejudicar muita gente, senhor presidente, mas é muita gente mesmo. Do SAMAL, é todo mundo. Ué. Como que o SAMAL funciona sem hora extra? Tem jeito? E eu acho que não tem jeito, não, eu nunca vi. Então, que essa casa toma providência, junto, que essa casa é representante do povo, entendeu? Para defender. Eu não sabia que tinha comissão aqui de defesa do funcionário. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Isso é muito importante, ué. Nós vamos recorrer agora a essa comissão. Nesse hoje, nós vamos recorrer a essa comissão. É a única. E eu não sabia. Eu estou aqui, eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu fui eleito no Conselho para representar, eu fui eleito no Conselho para representar os funcionários, entendeu? Então, onde é que eu brigo, eu luto? Que é a minha função. Então, se vocês foram eleitos para defender o povo, para representar o povo, vocês são a voz do povo. Então, é na casa que nós temos de vir aqui. É através de vocês que vai ser beneficiar o povo. Então, nós contamos com os senhores, eu não vou falar muito não, porque já o tempo está passando, entendeu? E quero pedir aos senhores que nós vamos pagar para ver. Entendeu? Nós vamos pagar. Muito obrigado. Vamos ouvir o Jaime e depois vamos abrir Entendeu? a palavra para os vereadores que quiserem falar. Obrigado. Jaime, o presidente do sindicato. Bem, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Estamos aqui mais uma vez para tratar do mesmo assunto. Talvez seja a 4ª vez, eu já até perdi a conta. Gostaria, antes de iniciar minhas palavras, questionar o senhor presidente, quem é o presidente da Comissão de Direitos dos Servidores, porque o senhor, no período que o senhor era presidente da comissão, nós tivemos um trânsito muito bom, né? Sempre o sindicato levava a presença do senhor, as reivindicações dos servidores, o senhor fazia essa intermediação junto ao executivo, e algumas coisas, né? Nós tivemos êxito, a maioria não, por culpa do executivo e não por culpa de Vossa Excelência. Eu gostaria de que o senhor me informasse quem é o presidente da Comissão de Direitos de Servidores Públicos. Hoje é o vereador Anísio, e o presidente da comissão. Muito obrigado. Eu gostaria só de mais uma pergunta, porque então eu já sei que eu vou endereçar as minas palavras a todos os vereadores, e em especial o presidente da Comissão dos Direitos do Servidor Público, que é o senhor Anísio. Quem é o líder do governo, do atual governo do prefeito? Quem é o líder aqui na Câmara? Na casa não tem líder. Ele não tem líder. Desde a última...
Senhor presidente. Quem representa Declarado não, o né? prefeito, quem é o líder que é indicado por Declarado ele. não, né? Declarado não. Existe líder, mas assim, que não assume que é líder, né? Oi? Verdade é essa. O prefeito até hoje não indicou o líder. Mas você tem ideia quem é o líder? Não, assim, não existe líder. Oficialmente não tem líder. Esse oficial existe. Com Esse certeza. oficial seria quem, presidente? Mais de um. Não. Bem, a pergunta, eu não quero. A ideia aqui, gente, por favor. A princípio, a ideia é ter o contato para a gente dialogar com o presidente da Comissão de Direito do Servidor Público e com o líder do prefeito, que seria também a gente, já que o prefeito não tem líder na casa, vamos então conversar com todos os vereadores. E eu gostaria de uma atenção especial do presidente da Comissão de Direito do Servidor Público. Bem, no dia 23 de maio, nós temos um jornal aqui, nós começamos essa batalha, no dia 23 de maio, uma pequena reunião lá na Secretaria de Saúde, e aqui, decreto aumenta a carga horária, o decreto que aumenta a carga horária, volta a ser debatido em reunião do sindicato, 23 de maio. Depois nós temos aqui, 23 de maio, a reunião com os servidores da saúde, se estendeu a outras secretarias. Depois, no dia 29 de maio, prefeito e sindicato dos servidores discutem sobre a carga horária. Então, logo nós tivemos a reunião, nós encaminhamos ao prefeito uma solicitação de uma audiência, e essa audiência foi marcada através de uma manifestação quando da inauguração do CAPS-I, lá no Pedregal, que nós tivemos que esses mesmos servidores que estavam reunidos com a gente fossem para lá com cartazes e faixas para que ele nos atendesse e marcasse essa reunião que nós conseguimos. Desta vez nós estamos com o mesmo problema, só que nós somos mais longe. Nós tivemos que ir a Ponte Nova para marcar uma nova audiência com o prefeito. Nós tivemos que lotar 2 ônibus com funcionários públicos e dirigimos a Ponte Nova quando ele se encontrava num fórum regional de saúde. Então nós conseguimos lá, através do chefe de gabinete dele, não sei se é Takanaca o nome dele, Anaka, alguma coisa assim, tá na cara? Hein? Não, o nome eu não bem, mas vai saber. Ele nos garantiu que o prefeito vai nos receber amanhã às 15 horas. Pois bem, mediante essa situação, nós gostaríamos de informar o porquê que nós somos a Ponte Nova. O prefeito, mais uma vez, baixou um decreto, furando um acordo que foi feito nesta reunião, quando ele discutiu com nós em maio, dia 28 de maio, ele discutiu conosco a situação da carga horária. E ele nos disse, em alto e bom som, fiquem tranquilos, nós não vamos mexer em carga horária antes de ouvirmos uma resposta, de termos uma resposta do tribunal. Por que isso? Ficou acordado com o prefeito que ele faria uma consulta ao Tribunal de Contas para saber se ele poderia trabalhar com a carga horária diferente de 8 horas. Ele estava em dúvida, eu até comentei com ele, falei, prefeito, isso já é coisa pacificada, o senhor é o prefeito da cidade, a carga horária, o senhor é que determina. E ele estava em dúvida, a assessoria dele colocava que a lei orgânica fala que a carga horária é de 8 horas. Nós mostramos na hora para ele, a lei orgânica fala que a carga horária é de até 8 horas. Então ele não pode ser 8 horas e 1 minuto, mas pode ser 6 horas, pode ser 7 horas, 9 horas, pode ser 6 horas.
ele que estipula a carga horária, não pode ultrapassar as 8. E ele viu, não, pai, vamos lá então, vamos fazer a consulta ao tribunal. Então, logo a gente tem essa consulta, que vai demorar cerca de 90 dias, nós voltamos a nos reunir e, de acordo com a resposta, nós acatamos o que for, né, respondido pelo tribunal. O que houve, então? Ficou acordado também que a nossa assessoria jurídica, junto com os demais presentes que estavam lá, isso foi acordado, faria um questionamento com 5 perguntas que seriam encaminhadas pela Prefeitura ao Tribunal de Contas. E aí, iríamos aguardar a resposta. Eu ainda questionei ele, falei, prefeito, e a situação da Secretaria de Assistência Social? Ela já está com o decreto regulamentado, já estão fazendo as 8 horas. E a situação da Secretaria de Educação? Não, isso aí eu não posso fazer, não posso voltar atrás. A saúde nós vamos esperar. E se o tribunal der uma resposta negativa a essa situação da carga horária de 8 horas, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, que já estão cumprindo essa carga horária, a gente retroage e o servidor não vai ficar no prejuízo. Isso foi acordado. Muito bem, saímos satisfeitos, a princípio, né, porque a assistência social ficou prejudicada, a Secretaria de Educação ficou prejudicada, e nós temos algumas ações da Justiça tentando rever a situação da Secretaria, tanto da Assistência Social quanto a Secretaria de Educação. Pois bem, isso aqui é o site, foi tirado do site da Prefeitura. Além do jornal, o diário ter publicado, a reunião, nós tiramos aqui, no próprio site da Prefeitura, foi divulgado, eu grifei aqui a parte, né, que fala. Eles me perguntaram a respeito, assim, a princípio, uma reunião positiva, desde o momento que essa reunião, foram palavras minhas no site da Prefeitura, quando eles me entrevistaram. A princípio, uma reunião positiva, desde o momento que essa reunião se transforme em realidade. Ficou acordado com o prefeito que ele fará uma consulta junto com o seu departamento jurídico e uma consulta ao Tribunal de Contas, e nós vamos aguardar essa consulta para ver se soluciona de vez esse problema da carga horária. E que não venha a haver nenhum impasse entre o sindicato, servidores e a Prefeitura, disse Rodrigues. Isso aqui é até interessante, há muito tempo que um repórter não me chama de Rodrigues. Então, o interessante é que se não foi acordado com o prefeito essa situação, é claro que a assessoria dele não iria divulgar isso. O assessor do prefeito vai divulgar, o assessor de comunicação vai divulgar uma coisa que não foi acordada. Não tem como. O jornal, Jornal Diário, Jornal das Montanhas, Jornal Tributo do Leste, são todos jornais de credibilidade, Portal Caparaó, Portal Manhuaçu, são todos de credibilidade. Todos têm credibilidade. Certo? Mas ele publicou no site dele oficial o acordo. Não é o jornal só que está falando, está aqui, o site dele. Muito bem. O que nós fizemos? Foi feito então pela nossa assessoria jurídica o que foi acordado. O encaminhamento das perguntas seriam feitas ao tribunal. A pergunta 1, o município possui prerrogativa de alterar a carga horária de trabalho dos servidores ocupantes de cargo público? 2, pode haver redução de jornada de trabalho do servidor sem redução de vencimento, sem penalidade do executivo? Sem penalidade para o executivo, que era esse o ponto que ele teria mais receio. 3, a prática de anos de uma carga horária inferior aos editais de concurso público, porém acordada formalmente entre sindicatos e município em mandato anterior, pode ser usado como fundamento para a redução da carga horária? É possível o município adotar jornadas de carga horária diferente para o mesmo cargo, respeitado o interesse do servidor, adotando remuneração proporcional às horas trabalhadas? 5, em município sem regulamentação da jornada de trabalho, se for decisão do chefe do executivo, este poderia reduzir a carga horária sem incorrer em irregularidade jurídica? 6, em um município com regime jurídico estatutário, a menção de um artigo no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, de que o ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, implica necessariamente em justificativo para regulamentar a jornada de trabalho de todos os cargos públicos em 40 horas semanais de trabalho, ou o chefe do executivo possui prerrogativa para fixar jornadas diferenciadas para o cargo.
essa consulta foi as perguntas que foram passadas para o prefeito, para a assessoria do prefeito, para fazer a consulta do tribunal do que foi acordado. Nós passamos as perguntas, eles filtrariam, passariam para o tribunal, nós receberíamos a resposta do tribunal, sentaríamos sindicatos, servidores e prefeitura e vamos ver o que o tribunal responderia. Muito bem, ficamos então do dia 28 de maio até quinta-feira passada, aguardando a resposta do tribunal. E nós tivemos uma resposta muito triste para os servidores. A resposta do tribunal foi a pior que o servidor podia ouvir. Por quê? Porque há 15 dias atrás, nós enviamos um ofício ao senhor prefeito, solicitando a ele que informasse ao sindicato o número do protocolo da consulta no Tribunal de Contas, que eu estava indo a Belo Horizonte, a trabalho do sindicato, e iríamos no Tribunal de Contas para ver como que estava o andamento da consulta. E nada, não nos passaram resposta com o número de protocolo, nada. E eu estranhei aquilo, 10 dias sem resposta, né, tal. Eu ligo para o secretário de administração, falei, secretário, nós temos um ofício aí e tal, isso não é comigo, é com o jurídico. Eu ligo para o jurídico, isso é com o doutor fulano de tal. Eu ligo para o doutor fulano de tal, é com o doutor fulano de tal. Eu falei, tem um troço meio esquisito aí, mas vamos lá. O nosso assessor jurídico, doutor Glauber, liga então para o procurador do município, o doutor Antônio, e fala, doutor, nós estamos aguardando do protocolo, já fizemos o ofício, estamos aguardando há 15 dias, nós não fizemos a consulta ao tribunal. Foi a pior resposta que tivemos. Nós ficamos 3 meses, 4 meses esperando a consulta do tribunal, que não foi feita consulta do tribunal. Não houve consulta. O servidor perguntava, Jaime, não, nós estamos aguardando a consulta do tribunal. Mas, quis Deus que o presidente do Conselho de Saúde, o senhor Nelson, não tendo legitimidade jurídica, como pessoa jurídica lá, para fazer consulta ao tribunal, conseguiu, através de um companheiro político dele, fazer uma consulta no tribunal da mesma situação e remeteu as mesmas perguntas que nós havíamos passado para a prefeitura. Pois bem, o tribunal, ele não nos respondeu afirmativamente, alegando que não tinha legitimidade a consulta, teria que partir de um órgão como a prefeitura, o governo estadual, alguma coisa assim. Mas ele deixou em aberto que essa consulta já fora feita anteriormente por outros prefeitos e que, baseado nessa consulta, não haveria o porquê do tribunal emitir uma resposta diferente daquele questionamento e entrar em choque com a resposta que já deu a outros municípios anteriormente. Basta vocês consultarem algum município que remeteu essas perguntas que vocês terão a resposta. Pois bem, nós informamos aqui, para não tomar muito tempo, a pergunta, o tribunal, é possível o poder público municipal editar lei municipal reduzindo a carga horária, jornada de trabalho, sem consequente redução proporcional de vencimento? Aí aqui eles falam muito do linguajar jurídico, os senhores têm alguns advogados aí, tem também, aqueles que não são advogados têm questões jurídicas, se eu for ler aqui eu vou tomar muito tempo, mas nós temos aqui um pequeno resumo do que foi respondido pelo tribunal. Tem um monte aqui que eu tenho o decreto do prefeito, essas coisas, e eu grifei as partes interessantes. Mas a parte que o prefeito mais temia, e aí é o motivo da nossa visita a esta casa, é com relação à segunda pergunta. Pode haver redução da jornada de trabalho do servidor sem redução de vencimentos, sem penalidade para o executivo? Ele alegava que se eu fizer isso, eu vou ser punido. Muito bem, a resposta está aqui. Quanto à segunda indagação, essa é uma resposta do tribunal, consequência da primeira, respondo em parte, afirmativamente. É possível ao poder público municipal
editar lei municipal, reduzindo a carga horária, jornada de trabalho de determinado cargo público, desde que motive e fundamente a razão da medida, uma vez que o princípio da legalidade deve estar em consonância com os princípios da finalidade, razoabilidade, impessoabilidade, da moralidade e da eficiência. É aí que entra o Poder Legislativo. Se o prefeito quiser acabar com essa confusão, ele pode perfeitamente remeter um projeto de lei a esta casa, está aqui o tribunal que fala, e os senhores vão apreciar o projeto, vão votar a favor ou contra. É isso que ele tem que fazer, é isso que nós estamos pedindo. O Ministério Público está correto quando ele faz uma recomendação: o prefeito cumpra a lei e faça os servidores cumprir a carga horária de 8 horas. Está perfeito o Ministério Público, porque se existe um decreto que ele editou, ele tem que fazer cumprir o decreto, senão não tinha motivo de fazer o decreto. Quem fez o decreto? O Ministério Público comete razão. Aí ele me vem para a imprensa e diz para a imprensa: eu estou cumprindo a recomendação do Ministério Público. Não, ele está cumprindo o decreto dele. O Ministério Público apenas quer que ele cumpra aquilo que ele fez. Se ele mandar um projeto de lei para os senhores e os senhores aprovar, semana que vem, e ele não colocar em prática, o Ministério Público vai recomendar: cumpra o projeto de lei que o senhor mandou para a Câmara. Será, senhores vereadores, que é tão difícil resolver esse problema? Será que é tão difícil o prefeito entender uma coisa dessa? Porque se uma situação dessa está se tornando um caos no município, a saúde está aqui, o SAMAL está aqui, a educação está aqui, imagine os senhores aquelas coisas de volume maior. O que está acontecendo nesse município? O que deve estar acontecendo nesse município e que ele não está conseguindo resolver com as esferas lá em Brasília, no governo estadual, no governo federal? Vocês imaginem se uma coisa dessa, o prefeito não consegue administrar isso? Como que vai administrar coisa maior do que essa, gente? Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que é uma coisa assim, quando eu vou em congresso, participo de congresso pela federação, já fui a Belo Horizonte, já fomos de Aracruz, e os sindicatos começam a discutir situações gravíssimas do servidor público, e eu chego lá com carga horária de servidor público. Nós somos alvo de deboche. Vocês em Manhuaçu, uma cidade pobre daquela, com problema de carga horária. Então, gente, não vamos deixar chegar o caos, não vamos deixar. Aí ele edita hoje, e a pressão é muito grande. Nunca se teve tanta abertura de processo administrativo como nessa administração. É uma coisa fantástica. Eu não sei exatamente quantos processos, o doutor Glauber, só que passaram pelo sindicato, acho que mais de 200 processos administrativos. É uma coisa impressionante. Se o servidor passa perto do prefeito e não fala bom dia, há processo administrativo porque não falou bom dia comigo. É uma coisa impressionante e é uma coisa desumana. Servidores da educação, o doutor Glauber falou comigo, e tem hora que a gente fica até emocionado, porque servidores da educação, aquele que cuida dos filhos de vocês, chegam lá chorando, porque são pressionados, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma coisa que, isso é coisa sem... Muito bem, aqui é um documento que nós remetemos ao prefeito, solicitando dele a cópia do protocolo, que ele não respondeu, que não tinha, que não tem protocolo. Agora, nós vamos partir para outra situação rapidinho. A situação que ele alega, ele publicou isso no site da prefeitura. O site é uma coisa fantástica, o site dele. Ele publicou no site, o servidor destacou, o Ministério Público pede cumprimento da jornada de 44 horas. Aí ele passa isso para a população, enganando a população. É o Ministério Público que está pedindo. Parece até que o Ministério Público que fez o decreto. E ele tem que cumprir um decreto que o Ministério Público fez. Então, aí ele publica isso aqui para jogar aquelas pessoas que não têm um certo conhecimento jurídico. Ah, não, ele está certo, é o Ministério Público que está pedindo. Mas ninguém sabe a história lá atrás, de onde surgiu. Quem é o pai da criança? O pai da criança não é o Ministério Público, é ele que é o pai. É ele que está arrumando a confusão. Nós não vamos aqui cair no jogo dele de jogar sindicato contra Ministério Público.
de jogar a Câmara de Vereadores contra o Ministério Público, porque o Ministério Público está correto em fazer cumprir lei. O que nós queremos, senhores vereadores, é que ele mude a lei. E aqui hoje, ele pressiona os servidores da saúde, do próprio site, divulgando, colocando as palavras que a promotora teria feito na recomendação. Mais uma vez eu falo, é recomendação, e aqui está aí. Entre outros pontos destacados do documento, as procuradoras pedem o cumprimento integral do decreto. Isso aqui eu gostei, eu grifei que eles são bonzinhos, eu gostei desse site, muito bom site. Entre outros pontos destacados no documento, as procuradoras pedem um cumprimento integral do decreto. Correto, tem que cumprir ele integralmente. Um registro de ponto para assegurar a eficiência na prestação de serviço com o cumprimento da jornada especificada, devendo o controle da frequência ser realizado por meio eletrônico com a instalação do ponto biométrico. Aí eles viram assim, vocês se não cumprirem a partir de hoje, estão desde segunda-feira falando isso com o servidor não está dormindo não. Se vocês não cumprirem isso a partir de hoje, o ponto será cortado, vocês vão abrir processo administrativo, vocês vão ser demitidos, mas a instalação do ponto biométrico não tem. Como é que nós vamos cumprir a integridade daquilo que a promotora pediu e que ele põe para ser cumprido se não tem a instalação do ponto biométrico? Então como vai cumprir? Aí a gente não cumpre, aí vem a punição, aí vem o servidor lá no sindicato outra vez, e lá vai o Jaiminho de novo conversar com o Dr. Glauber, e lá vai o Dr. Glauber consultar o livro, e vão uma jurisprudência lá na China, porque é só na China que deve encontrar uma jurisprudência para bater de frente com esse moço. Vamos lá. Aí nós vamos com a situação que envolve os servidores do SAMAL. Ele me baixa aí hoje um decreto 825 de 1º de setembro, quando ele determina as medidas emergenciais de contenção de gastos na área de pessoal e da outras providências. Eu queria ver se isso fosse mais atrás e se essas medidas estariam também cancelando ou não comprando telefones celulares corporativos, não comprando terreno do IFET, não renovando frota de carro novo, não viajando para Brasília, ficando na casa da cunhada e vamos lá com a diária. É isso, se esse decreto seria feito assim, entendeu? Mas como ele fez o decreto agora de contenção de despesas, porque o município está em crise, eu não sei que crise é essa. Ontem em Ponte Nova, eu repito a vocês, em Ponte Nova ontem, com todo respeito, a secretária de Cultura, que é uma pessoa que eu acho que faz um bom trabalho, admiro muito, mas eu pergunto a vocês o que uma secretária de Cultura está fazendo em Ponte Nova num fórum de saúde. Eu não consegui entender. A chegada deles lá eu não consegui entender. Tem alguns secretários lá que eu olhei, aí tá bom. E aí, mas a contenção de despesa não houve. A contenção de despesa é para nós. Tem uma parte que me chamou a atenção, e eu pergunto aos senhores, a gente faz um decreto, só voltar aqui porque... tanta coisa, o que eu vou te contar? Ele aqui fala aqui, proibição de realização da jornada extraordinária, que são as horas extras, ressalvada os profissionais com atuação em serviços essenciais e em casos estritamente necessários no serviço de saúde, de urgência e emergência, no serviço de cemitério, transporte escolar, com expressa e prévia autorização do secretário municipal. Suspensão da convenção de um terço de férias, suspensão do pagamento por participação em comissões previsto nesse capítulo. Essa suspensão desse pagamento de comissões atingiu muito pessoas mais ligadas lá, e eu não sei como que vai proceder essa situação dessas comissões. E aí tem um determinado momento do decreto em que ele coloca que essa situação será feita da seguinte forma: considerando a necessidade de redução dos gastos públicos com vistas à manutenção dos serviços essenciais à população do município de Manhuaçu, como saúde, educação, assistência social, dentre outros,
decreta. Aí a gente fica aqui. Aonde vai entrar esse corte dessas horas extras? Esse, dentre os outros, ficou nebuloso. O SAMAL entra? O SAA entra? Então, a pergunta é essa. Faz um decreto e ele fica evasivo. Ele fica uma coisa estranha para a gente. Nós passamos agora uma situação que aconteceu em Patos de Minas. Câmara Municipal de Patos de Minas aprova jornada de 6 horas para os servidores municipais. Por 12 votos a 4, a Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou na tarde desta quinta-feira, 27 de agosto, a jornada de 6 horas para os servidores públicos municipais. Um projeto de lei assinado por 9 dos 17 vereadores do Legislativo local. A matéria agora vai para o Executivo e o prefeito Pedro Lucas Rodrigues tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto. Hoje o presidente da Câmara, Francisco Carlos Fechini, prometeu que, caso haja o veto, a Casa Legislativa promulgará a lei. E esse foi o fato que ocorreu. A jornada de 6 horas é uma das reivindicações dos servidores em greve, desde segunda-feira, 24 de agosto. Eles ocuparam as dependências da Câmara para confirmar o apoio da maioria dos vereadores à causa. Fato anunciado no ato da manhã em frente à Prefeitura. Isso aqui é a Federação dos Sindicatos que enviou para a gente. Bem, nós estamos querendo solucionar problema. Nós não queremos situação de guerra com o prefeito, nós não queremos greve, a greve não interessa a nós, não interessa a comunidade, acho que não interessa a Câmara. Então eu gostaria, senhor presidente, que nessa reunião de amanhã, com o sindicato e com os representantes dos servidores, Vossa Excelência pudesse nos acompanhar nessa reunião. Por quê? Porque, tendo um representante do Legislativo, a gente talvez chegaria a uma situação mais cômoda, de diálogo, de conversa, não ficar só o sindicato, só os servidores com ele. Entendeu? Nós gostaríamos que a Câmara participasse dessa conversa. Porque o que nós estamos precisando hoje é de diálogo. Não é bonito a cidade de Ponte Nova ver um prefeito sair pela porta dos fundos, correndo o servidor público, não. O servidor é funcionário dele. Agora, o chefe de gabinete dele, me disse, lá em Ponte Nova, que está marcada a reunião para sexta-feira, às 15 horas. E eu expliquei para ele, não precisava ele ter vindo aqui. Para que isso? Ah, mas a nossa agenda estava muito cheia, sexta-feira, não tinha como atender vocês. Eu falei, rapaz, você não vai atender a gente não. Nós somos funcionários seus. Vocês já pensaram, se o funcionário do supermercado quer falar com o dono do supermercado, não, a minha agenda está cheia. Aí o produto cai lá na prateleira, caiu, eu ia conversar com você, caiu, a agenda estava cheia. Nós somos funcionários da prefeitura. Nós não somos ninguém de fora que pula a cerca e vai lá querer falar com o prefeito. Nós estamos dentro da casa. Nós temos que conversar. E o prefeito, nós tivemos que ir a Ponte Nova para conseguir um horário às 15 horas para dialogar com ele. Essa é a nossa posição. Esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Amanhã às 15 horas está marcada a reunião com o prefeito. E eu gostaria que, pelos laços, que me desculpe Vossa Excelência, pelos laços políticos que tem o presidente atual da Comissão dos Direitos do Servidor Público, que fica um pouco descompacteado, gostaria que o senhor, como presidente, participasse dessa reunião também. Porque, às vezes, o vereador Anísio não ficaria muito à vontade pela ligação política que ele tem com o prefeito. E nem nós também ficaríamos à vontade. Não que o vereador Anísio fosse uma pessoa que não tivesse credibilidade para isso. Mas é as circunstâncias políticas que envolvem a situação, tanto para o sindicato, quanto para a prefeitura e quanto para o vereador. Que qualquer não acordo poderia causar um transtorno maior da situação. Jaime, eu faço questão de estar participando com vocês lá amanhã. E o vereador Anísio, mesmo sendo amigo do prefeito, né, ele também, como presidente da Comissão de Defesa do Servidor Público, convido ele também para participar junto. E quem sabe amanhã a gente toca nele, ele manda esse projeto de lei para a Câmara e resolve isso de vez por todas. Você pode saber
que essa Câmara está do lado do servidor. Tenho certeza que todos os vereadores, às vezes que seja mal entendido por um ou por outro, mas todos os vereadores é favorável ao servidor público e nós sabemos quem alavanca esse município é o servidor. Né? Quem movimenta o município é o servidor público, ele tem que ser valorizado. Só não valoriza o servidor de todas as formas, servidor em geral, é quem nunca teve nada, quem nunca foi servidor também, né? Para se sentir na pele o que é um servidor público. De toda forma, o público, o privado, tem certeza, você pode contar com essa casa. E se caso não resolver, amanhã, ele mandando esse projeto de lei para resolver de uma vez por todas essa situação, irá vir um projeto importante para essa casa agora no início do ano, né? Nós estamos finalizando o ano e iniciando o outro, que é o orçamento futuro, e tenho certeza que esses vereadores, né, sendo representante do povo, igual eu sou, e estou aqui presidindo essa casa, né, tenho esse privilégio, né, votado pela maioria dessa casa, iremos fazer o possível e o impossível para que a gente seja ouvido, que o servidor seja ouvido. Pode contar com a gente. Se tiver mais algum vereador que quiser, Presidente, o Paulo quer fazer uso da palavra. fazer uso da palavra. Deixa o Paulo falar em seguida. Claro. Pode falar, Paulo. Após o Paulo. Paulo vai falar ou eu falo? Eu ou Paulo? Só um minutinho, tem uma servidora querendo fazer uma pergunta. Nós não usamos fazer isso não, porque se deixar as pessoas falar paralelo, a gente não acaba a reunião nunca e não chega a lugar nenhum. Mas vou abrir para você esse espaço, para você falar. Você quer vir aqui na... Olha, eu gostaria, assim, não ofendendo os outros vereadores, porque na hora que nós, Samal, precisamos, todo mundo ajudou a gente. Mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu não queria que fosse o Jucinho, nem o Cabanisco, que são da turma do prefeito, e tudo que a gente pede, eles são contra. Mas eu gostaria de colocar uma pauta em o seguinte: por que só nós do Samal temos que ter a biometria do dedo e as outras secretarias não têm? Ciente de que teve uma vez que deu problema na minha hora extra, eu fui lá para conversar, eles falaram que não pode mexer no ponto, que uma vez a biometria não pode mexer mais. Por que tem fiscal que às vezes nem aparece no serviço, liga para lá e pede para poder abonar o dia? Então, eu gostaria que vocês olhassem também, porque a gente do Samal está sendo muito perseguido nesse ponto. Às vezes, o Kilder, ele manda o Romilson dar recado para a gente. Quando a gente chega lá para poder perguntar para ele, ele fala que não mandou falar nada disso. Então, muitas vezes fica assim, entre a palavra do Kilder, do Romilson e a nossa. Obrigada pela oportunidade. Bem, eu agradeço. Com a palavra o vereador Paulo, vice-presidente da Câmara, Paulo César Altino. Senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, eu sou um que eu não pago conta dos outros, não. Eu não pago, eu pago a minha. E eu quero dizer diante de vocês, se botar o decreto aqui de 6 horas, eu voto a favor. Eu estou falando antes de todo mundo. Então, eu só queria, eu acho que ser culpado é aquele que é a culpa. Eu só tenho uma culpa se realmente eu quiser. Vamos citar um exemplo aqui, eu que estou administrando, e o Maurício ali, por exemplo, tem uma pasta minha. E nós somos muito amigos. Olha, senhor Maurício, se você não cumprir a pasta do jeito que eu preciso, você não fica comigo não, eu te mando embora. Então é isso que tem que fazer, porque às vezes eu vou pagar uma conta sua que você não está correspondendo a uma pasta. Então nós sempre temos uma reclamação aqui do Samal, e os meninos são muito criticados por isso, não pode falar nada de perseguido. Espero que a menina que falou aqui agora, a Jéssica também, eles que estão ouvindo lá também, não persiga ela também não, porque senão vem aqui. Então o que acontece? Que precisa disso aqui, porque não é nós aqui, nenhum dos vereadores, que está fazendo isso. Nós estamos aqui que a casa é do povo. O povo chega aqui, tem total liberdade, vem aqui, fala e nós estamos ouvindo. E nós somos o primeiro pilar da pancada, somos nós. Mas porque nós aguentamos as pancadas mesmo, sem problema nenhum. Agora a coisa resolve. Porque eu acho que se tem essa denúncia, várias vezes aqui, que alguns funcionários do Samal questionam a forma de mais o diretor e mais 2 funcionários lá, perseguem esses funcionários, é muito simples. Eu sou prefeito, eu mando ele. Trazer com ele na placa, tem mais gente para colocar aí? Tem gente competente?
E vou falar no SAAI também. Eu trabalhei lá e sei que tem gente competente lá e pode administrar. Vai apanhar para quê? Então você pega lá o seu Zé de Guerra e manda ele embora. Você não está resolvendo o problema que tem que ser lá. Aí acontece chegar nessa casa e depois eu vou ser taxado aqui de tranca-rua. Que eu cansei de questionar aqui e falar, gente, é muito simples. O maior bem que qualquer uma empresa tem é funcionário. E se você conversar, todos trabalham da forma que você pedir, se tiver o diálogo. Agora, garganta abaixo, ninguém faz. Pago para me fazer ou fazer. Não faço por ninguém. Então, isso não é acordo. Então, você tem que dialogar. E se dialogar, isso chama saber administrar. Então, se eu tenho esses dois funcionários que não estão correspondendo, você pega o funcionário do SAMAL, ó, tchau para o senhor, lá do SAAI, tchau para o senhor. Que já houve um questionamento aqui, como de água, por exemplo, né, que se fazer um reservatório, hoje nós estamos tendo água tratada, porque ainda estão nos sobrando um pouco, mas da forma que for daqui 10 anos, realmente nós não temos água. Há um projeto aqui na casa, né, como é a preservação das minas, que alguns fazendeiros aí já estão adquirindo os mourões para cercar sua água, para nós olhar lá na frente. Você não olha hoje. E para você olhar qualquer coisa que for preciso, você pega, quando é patrão, você conversa com um bom funcionário, que ele sendo um bom funcionário, ele te ajuda. Então, se algum funcionário, igual está aqui, né, que é diretor, se ele está esperando só receber o salário, ele está fazendo um papel de moleque. Porque ele pode muito bem falar só, isso aqui está errado, isso aqui não dá certo, isso aqui serve, isso aqui não serve. Mas não ficar puxando o saco. O salário dele vencer e não fazer justo do que ele está ganhando. Então ele precisa de fazer assim. Essa casa sempre esteve aberta para todos aqui. Todo mundo, que essa casa é do povo e nós somos funcionários nada. Nós somos funcionários, o povo é que nos paga o salário e nós somos funcionários do povo. Então a casa aqui é deles. Então nós vamos estar ouvindo sim, realmente, as denúncias. Agora ela tem que ser feita. Tem que ser feita e tem que ser cumprida. Espero, né, o Anísio, com a competência lá, Anísio. Então vai defender os direitos humanos. Porque se Vossa Excelência não fazer isso, vai dar o direito a todos a te cobrar e você não pode reclamar. Se o prefeito também tem lá os seus dois funcionários que não estão funcionando, manda catar coquinho e bota outro, que aí sim vai resolver o problema. Então é isso que tem que ser feito. Então medida, tem hora que você precisa de usar a mão. Não, Rogério, precisa de ter mão, punho forte, você tem que fazer. Porque você está administrando para uma nação, você está administrando para um povo. Então se você quer conduzir o seu rebanho, se algum ovelha esgarrar, você puxa ela para dentro. Agora, aquele que você pôs para te ajudar, você troca ele. Isso tem que ser feito. Agora, que não pode os seus funcionários, por exemplo, igual aqui, desloga da sua casa, pela sua jornada de horário, reivindicar um direito que poderia ter sido conversado, não precisava nem ter resolvido aqui. Se realmente sentar e conversar com o funcionário. Que funcionário nenhum é capaz, não tem que esperar negado de boca abaixo dos outros, não. Ele tem que ser respeitado, que eu acabei de falar aqui. Ele simplesmente é um bem de qualquer empresa, que isso é um diálogo, no capricho com ele, qualquer empresa vai à frente. E isso é muito simples. Você não está questionando, cobrando ninguém. É só fazer o feijão com arroz, o beabá direitinho. Para que o quê? No bisaço deles vir aqui para questionar. E alguns não podem falar, porque senão ele é perseguido. Olha só assim, se é justo. E como foi dito aqui, sabemos que lei só é mesmo cobrado pelo Ministério Público. É quando ele é feito. Se você colocar a jornada de 12 horas, aprovou lá, tem que ser cumprida. Mas ele pode ser de 9, ele pode ser de 6, ele pode ser de 4. É de acordo que combinar. E de acordo que vem na pauta. Então isso é muito simples. Agora, se eu tiver duas peças que me atrapalhando, eu vou tirar ela. Então, se está atrapalhando, o SAAI, por exemplo, não está funcionando, o SAMAL também está uma porcaria, então manda os dois funcionários, os dois diretores, manda ele embora. E se tiver algum capacho dele por perto ali também lá, manda embora, que é muito mais fácil de fazer. É isso, tem que ser feito. Essa é a coisa mais simples que tem que fazer. Então, é só cumprir a pauta que a coisa dá certo. Senhor presidente, eu tenho outras coisas, outra fala, eu vou parar, porque eu tinha falado que ia dar um tempo para esperar, porque sempre vamos estar taxados aqui, sempre de estar atrapalhando. Hora nenhuma. E eu quero falar para os senhores funcionários, que aqui nessa casa aqui, que às vezes foi colocado, quando foi pedida a suplementação, para não faltar a verba para o pagamento seus até no final do ano, essa casa deu a suplementação por causa de respeito a vocês, para não faltar o salário. Foi alegado aqui, onde foi dado mais 15%. Correto, senhor presidente?
correto, Maurício, correto, seus vereadores? Então foi colocado. Então, hora nenhuma essa casa atrapalhou ninguém a trabalhar. É só fazer da forma possível. Só preciso que é o seguinte, que olhe então esses seus diretores, chama ele lá, só, olha, não está funcionando, então, ó, sempre serve, manda embora, que aí realmente ele vai mostrar que está querendo tomar uma posição. Agora, se estiver ouvindo e tomando, escutando, né, estiver escutando, ele não pode questionar ninguém, porque ali a pauta está errada, porque o repete não está cumprindo o dever que foi dado à pasta a ele. Então, manda embora, que aí vai resolver o problema. É só, presidente, é só, obrigado. As palavras do Paulo, vereador Maurício Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores públicos do município de Manhuaçu. Falo de pé, presidente, respeito aos servidores. Bom, eu quero